Olá, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Tenham uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Todos os nossos amigos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Bom, mantendo, né, o nosso encontro aos sábados aqui no canal às 20 horas. Estamos hoje aqui para poder falarmos sobre um tema que é, para mim, muito especial, porque é uma lição e é algo que eu sempre me pego repetindo para mim mesma, sempre que alguma situação me aflige ou pesa o coração. Como a gente tem dito várias vezes, né? A primeira pessoa que se beneficia é aquela que vem aqui falar, fazer os raciocínios, as reflexões. A gente sempre é o primeiro grande beneficiário dessa oportunidade de estarmos todos aqui. Bom, então, vamos iniciar com a nossa prece, e aí a gente vai bater um papinho sobre esse assunto. Vamos acerenar os nossos corações, solicitar a presença da espiritualidade amiga, que os bons espíritos que auxiliam o nosso projeto da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, que possam agora visitar a todos aqueles que estão nos assistindo, levando a cada um de vós o bálsamo salutar, que eles possam nos conduzir em nossas reflexões para que venha acrescentar em nossa jornada neste mundo, sempre galgando o avanço e o crescimento moral e espiritual. Que assim seja. Bom, hoje, então, o nosso tema é Tudo Passa. Acho que alguns de vocês já devem, muitos de vocês já devem conhecer, né, essa história, mas na verdade, essa frase de tudo passa, ela veio num momento de muita angústia e aflição de Chico. Ele estava muito angustiado, muito angustiado. Então, ele resolveu pedir para que Emmanuel o ajudasse. Mas ele queria colo de mãe. Então, ele pediu a Emmanuel que levasse todas as suas aflições a Maria, a mãe Maria, pedindo para que ela, né, com o acolhimento maternal, pudesse trazer para ele algum consolo, algum conselho que ele estaria prestes a anotar e a pegar os conselhos de Maria. Então, Emmanuel voltou depois de algum tempo e Chico perguntou, então, você levou a minha rogativa, Maria? E Emmanuel respondeu, sim, eu levei. E ela te respondeu. Chico ficou super emocionado, muito emocionado. Imagina, receber um recado direto da mãe, da nossa mãezinha Maria, né? Que se é mãe do nosso grande irmão e exemplo, Jesus Cristo, com certeza ela também nos acolhe com com esse colo e com seu manto maternal. Então ele super emocionado quis pegar, né, pegou um papel e uma caneta para poder anotar toda a resposta de Maria, porque ele ia refletir sobre isso. E aí Emmanuel disse, tudo passa. E Chico falou, é só isso? É. Ela pediu para te dizer que tudo passa. Mas aí Chico, super emocionado, parou para refletir e viu a grandeza desse recado que ela tinha mandado para ele. Tanto é que ele mandou fazer um quadro que ficava na cabeceira de sua cama. Quando logo ao entrar ao quarto dele, dizem que já se via esse quadro falando, tudo passa. E disse que então aquela situação que estava deixando o Chico muito aflito passou,
Ele sempre olhava aquela frase e se emocionava e refletia. E aí um dia Chico estava muito feliz com alguma situação qualquer, mas de toda forma ele recebe a visita de Emmanuel. E aí ele vira para Chico e fala: tá vendo ali? Aí Chico olha para o quadro e vê, tudo passa. E aí ele diz: isso também passa. Querendo dizer, não serão apenas os dias de tristeza e de amargura que vão passar. Os dias de felicidade, os dias de alegria, os dias de êxtase, eles também passam. Mas é sobre isso que a gente vai refletir agora. Tem até, né, uma poesia que está falando exatamente sobre isso. E é em cima dela que a gente vai trazer a nossa reflexão. Ela tem o nome da nossa conversa aqui de hoje, que é Tudo Passa. Então, todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é sua destinação. Assim, façamos a nossa parte e o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Bom, daí já tá dito tudo, né? Poderia agora aqui, ó, encerrar o nosso bate-papo e já ir direto para a oração de finalização, a nossa reflexão final e acabar. Porque realmente essa mensagem ela diz tudo, né, gente? Então, quando a gente diz tudo passa, às vezes quando a gente está ali no olho do furacão, é muito difícil acreditar que tudo pode passar. Porque tem horas que a dor é muito forte, que a angústia é muito forte, a desilusão é muito grande, e a gente não vê uma saída, a gente não vê uma possibilidade de ver aquela luz no fim do túnel. Mas esse é o momento em que realmente a dor está muito forte e que é difícil a gente acreditar que realmente vai passar. Até porque o que a gente queria era o passe de mágica, né? Era que alguém fosse ali e tirasse com a mão aquela dor que a gente está sentindo. Resolvesse a situação como se fosse num passe de mágica. Mas não é assim que tem que acontecer. Até porque a gente tem que viver essas situações. A gente precisa de realmente passar pelas situações para que se cumpra o papel daquela frustração. Toda desilusão, toda dificuldade, todo sofrimento ao qual nós passamos é, na verdade, uma dádiva. Uma dádiva da misericórdia divina que nos traz a presença da dor como uma forma de depurarmos o nosso espírito, depurarmos as nossas emoções, passarmos, né, pela imutável lei
de causa e efeito. Então, realmente, a gente só passa pelo que a gente tem que passar. Não tem outro jeito. Mas é aquela escolha que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Eu posso escolher passar, né, por esse deserto com revolta e com lamentação, ou eu posso encarar o deserto como parte da minha evolução, como parte do meu crescimento e tirar dali as melhores experiências. A gente saber ressignificar ajuda muito nesses momentos. Então, se eu começo a enxergar aquela situação, né, não com os olhos do desespero, não com os olhos da revolta, não com os olhos da raiva, não com os olhos de vingança, mas sim com os olhos de que aquela situação está acontecendo por algum motivo ao qual eu preciso passar. Então, essa experiência veio a contribuir de alguma forma. Então, aceitar é uma necessidade. Tem até brincadeira, né? Aceita que dói menos. Então, realmente, isso é verdade. A partir do momento em que eu aceito uma situação, eu estou internalizando para mim que aquela situação ela precisa de acontecer. Se eu estou passando por ela, é porque realmente aquilo faz parte da minha história. Então, a partir do momento em que a gente aceita, fica mais fácil da gente encarar a situação, fica mais fácil da gente encarar a prova, fica muito mais fácil da gente passar pela situação, porque ela começa a ter um sentido, a gente começa a enxergar um propósito por trás daquilo. Então, no meio daquela dor, a primeira coisa que a gente pode fazer e deve fazer é chorar, realmente, põe para fora, nos é permitido chorar. Mas também chega uma hora que não dá mais para chorar e é preciso agir. Da mesma forma que as nossas lágrimas, elas têm que ser como um desabafo. Elas têm que ser aquela situação da gente colocar para fora o nosso desespero. Mas não com completa... Não com loucura, não com raiva, não com rancor, não com desejo de vingança. A gente tem que disciplinar mesmo as nossas emoções. Então, somos humanos, estamos passando pela escola da vida terrena. Não é fácil, né? Estamos num mundo de provas e expiações, o que também não justifica para a gente pensar que a gente está aqui para ser infeliz. Não, muito pelo contrário. A gente deve buscar a felicidade. Mas é uma felicidade com maturidade, é uma felicidade que é relativa. Porque, na verdade, é o grau de felicidade que é possível no mundo que está nesse grau de evolução. Lembrando que se estamos aqui é porque este é o mundo ao qual o nosso grau de evolução permite estarmos. Então, encarar essas situações, a primeira coisa mesmo é realmente aceitar e confiar. E também não ficar só parado esperando passar. Aí não teria nenhum sentido. A gente precisa de realmente estar neste momento, preparados para vivenciar este deserto, né, um deserto ao qual nós sempre passamos, mas esses momentos de deserto é que nos fazem crescer. Então, vivenciar o deserto é necessário, mas também refletir o que essa situação veio para contribuir dentro da minha jornada. O que eu preciso de aprender como lição? Quais são os ciclos que eu preciso fechar? O que eu preciso de realmente deixar ir? O que já é velho e já não me permite mais avançar? O que eu preciso de remodular? Na verdade, né, existe uma teoria
de que a vida não é o que fizeram comigo, mas sim o que eu fiz do que fizeram comigo. Então, mesmo quando a gente está passando por alguma situação em que outra pessoa, né, nos desiludiu, não teve, às vezes, o comportamento ao qual nós esperávamos que ele tivesse, situações familiares, situações às quais nós passamos dentro dos nossos empregos, situações que são da própria vida, questões de saúde, pessoas que partem das nossas vidas, entes queridos aos quais nós perdemos temporariamente, né, pelo desenlace material, mas que em breve, em algum momento, nos reencontraremos na pátria espiritual. Todas essas situações, elas vêm para contribuir. A gente enxergar, né, que tudo ao qual nós estamos vivendo, tudo ao qual nós estamos passando, vem, na verdade, para contribuir, torna a situação um pouquinho mais leve, mais fácil, porque aí a gente começa a entender que realmente é a maturidade. É como a gente tem no Evangelho, é o bem e o mal sofrer. Então, a partir do momento em que a gente escolhe o bem sofrer, fica muito mais fácil da gente levar essas situações, da gente entender que o que está acontecendo não está acontecendo para me destruir, para me atrapalhar, tudo que vem, vem por algum motivo. Às vezes o motivo não vai estar nesta existência, às vezes o motivo não vai ser tão claro, pode ser que nem nessa nossa encarnação a gente consiga entender qual é o motivo. Porque tem muita coisa que está por trás desse véu, tem muita coisa que a gente não enxerga agora, mas que em algum momento a gente vai entender, em algum momento a gente as coisas vão todas fazerem sentido. Mas é exatamente por nós não termos, né, uma consciência do todo, que, diga-se de passagem, é fruto da misericórdia divina, né? Esse esquecimento do passado, às vezes ele vem principalmente porque nós não aguentaríamos as dores. Às vezes a gente está passando por uma situação agora, a qual não faz o menor sentido, e a gente fala, mas eu não entendo porque isso está acontecendo comigo, eu não entendo porque estão me caluniando, eu não entendo porque meus sentimentos não estão sendo retribuídos, ou porque eu estou passando por tanta perseguição, mas a gente não pode esquecer que nada acontece por acaso, né? Ou é mesmo uma situação ao qual vai nos ajudar a depurar, a realmente moer a gente, dar aquela moída, aquela chamuscada, né? O ouro, ele é forjado no fogo. Então, ou tá vindo para nos forjar, para que a gente realmente saia da situação mais forte, ou pode até mesmo ser fruto da lei de causa e efeito, de algum passado distante ou próximo, ao qual nós não temos a consciência agora. Mas importante é lembrar que tudo passa. Todo problema, ele tem um motivo, uma causa, mas também um prazo de validade. Por isso é que, com certeza, Maria estava certíssima ao dizer que tudo passa. Dentro desse tema, existe também outro texto que com certeza nos ajuda a pensar aqui, né, nesse caso de tudo passa, é que tudo tem o seu tempo. E é claro que não poderia faltar uma carta de Paulo. Carta de Paulo aos Eclesiastes. A gente tem no capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É tudo isso que a gente está falando, né? Tudo tem o seu tempo determinado e tudo tem um propósito. Então, se a gente está no meio do terremoto, no olho do furacão, no auge do nosso sofrimento, a gente tem que realmente confiar que tudo passa, porque existe um tempo determinado para aquela situação passar.
Lá na carta, né, Paulo diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, realmente tudo tem o seu tempo. Tem um tempo de começar, tem um tempo de terminar, tem o tempo em que a gente planta e o tempo em que a gente colhe. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Olha aí também, né, gente? A lei de destruição funcionando o tempo todo. O tempo de matar e o tempo de curar. O tempo de derrubar e o tempo de edificar. A lei de destruição, ela vem, na verdade, para mostrar para gente que tudo tem seu início, meio e fim. A destruição significa que algo deve acabar, um ciclo deve se fechar para que outro possa começar. Uma coisa muito difícil, às vezes, é falar sobre esse fechamento de ciclos, não é? Você admitir que determinado ciclo chegou ao fim, às vezes é muito doloroso, exige muito desprendimento. E deixar ir é uma prática que nós devemos ter. Porque só com o fim de um ciclo é que a gente consegue se abrir para um novo, em que coisas maravilhosas podem acontecer. Lá na carta, a gente também tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Isso significa que nós teremos as situações em que a gente vai chorar, mas a gente também vai ter situações em que nós vamos rir. Haverá o tempo de pranto, mas também haverá o tempo de dança. Isso mostra, né, como são os fechamentos e os inícios de ciclos, né, como realmente tudo passa, né? Dá certinho com a mensagem de Chico. Tudo passa. Porque a gente, não só as coisas ruins vão passar, mas as coisas boas também vão passar. Nossa, mas é muito pessimista a gente falar de que as coisas boas também passam, que o bom também acaba. Não. Sabe o que isso mostra pra gente? Que a gente deve realmente ser muito grato por tudo que nos acontece e que a gente deve vivenciar. A mente tem que estar sempre no presente. Ela não pode estar lá no futuro, onde nos traz ansiedade, nem lá no passado, onde às vezes nos traz tristeza. A mente tem que estar no presente. A gente tem que estar vivendo esse tempo aqui e agora, porque é aqui que a gente consegue agir. É no presente que a gente consegue atuar e mudar o futuro e depurar o que veio de erro do passado. Então, quando a gente diz que até as coisas boas também passam, significa que a gente deve aproveitá-las ao máximo, para que a gente realmente possa internalizar esses bons momentos. Lá na carta a gente ainda tem, no versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Olha, como isso não tem a ver exatamente com o que a gente está vivenciando agora, nessa situação da pandemia. Estamos no tempo de afastar, de abraçar. Isso é uma falta que muitos estão sentindo, né? A possibilidade de poder abraçar. Eu acho muito engraçado. Eu ganhei um presente de uma paciente e aí a minha vontade era ir lá abraçá-la. Mas aí logo eu dei um passinho para trás e falei: a gente não pode abraçar, não é? Então, assim, realmente, ainda mais nós, né, brasileiros, a gente realmente tem essa questão do contato físico, nós somos muito acolhedores, então, deixar de abraçar as pessoas tem sido algo ao qual muitos têm sentido falta. A própria questão do isolamento social, né, as pessoas que estão mais nos grupos de risco, é o que a gente está vivendo, né? Mas nós estamos no tempo de afastar, de abraçar. Mas em algum momento nós vamos ter o nosso tempo de abraçar novamente. E quando a gente passar por esse ciclo, por essa fase do deixar de abraçar, a gente tem que levar junto com a gente todo o aprendizado que essa fase nos deu. Então a gente tem que pensar com o que essa fase que nós estamos vivendo
vem a contribuir para mim? O que que realmente eu estou aprendendo neste momento? O que que eu preciso de dar mais valor? O que que eu posso mudar para os meus próximos ciclos? O raciocínio ele tem que ser bem por aí. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Profundo, né? Isso sim, ou seja, tem o tempo que você busca, mas tem o tempo que você perde, você guarda, você joga fora, você rasga, mas depois você costura. Então, haverá um tempo para todas as coisas. Então, tudo que a gente está vivendo são pequenos ciclos, aos quais, em algum momento, esses se fecharão e outros se abrirão. Uns são bons, outros ruins, na verdade tudo vem para contribuir. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo vem para contribuir, tudo vem para nos ajudar a construir o nosso crescimento. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo já fazia parte de um plano muito maior. Um plano ao qual nós mesmos também, às vezes, fizemos parte. A gente não pode esquecer que muitas das situações pelas quais nós estamos passando, em muitos momentos, são, na verdade, adquiridas. São provações, são situações as quais nós mesmos pedimos. Quando nos é dado essa dádiva, né? Em algumas situações, elas podem ser impostas, elas podem ser fruto da lei de causa e efeito, mas, em resumo, é que tudo acontece do jeito que deveria acontecer. Não significa que a gente tem um livro traçado com tudo já desenhado, em que a gente é só marionete. Muito pelo contrário. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E é exatamente por questão de livre-arbítrio é que escolher entender que tudo passa e que tudo veio para auxiliar em um progresso ou em um bem maior, é uma forma da gente construir a nossa vida de uma forma mais leve, aceitando, confiando, que é outra coisa que a gente tem dito muito aqui nas nossas lives, né? A importância de confiar. Confiar num Deus que está sempre conosco, que está sempre nos auxiliando. E lembrando, né, gente, que isso tudo é muito complexo, porque em alguns momentos a gente fala assim, isso veio para contribuir para mim, isso veio para me livrar de um mal maior, e às vezes a gente fala assim como se a outra pessoa fosse um inimigo, fosse alguém odiável. Às vezes pode ser aos nossos olhos, mas aos olhos do Pai, ele é tão filho de Deus como nós mesmos. Então, existem uns emaranhados aos quais a gente não faz a mínima ideia, mas por isso é que vem todos os ensinamentos do Cristo, né? Essa confiança, ela também tem a ver com perdão, com auto-perdão, né? A gente fala muito de perdão, a gente acha que é só perdoar o outro, mas também é perdoar a nós mesmos. Vem também com várias questões relacionadas à caridade, ao amor ao próximo, tudo isso que realmente vai nos auxiliando a construir a nossa vida, a construir o nosso presente para que o futuro seja bem melhor. Então, meus amigos, gostaria agora então de encerrar o nosso pensamento de hoje,
Hoje foi mais curtinho, né? Infelizmente não estamos ao vivo, mas conto com os comentários de vocês. Curtem, que vocês possam curtir, né? A nossa página no Facebook, os nossos vídeos no YouTube, para que a gente realmente possa fazer cada vez mais esses nossos bate-papos chegarem a mais pessoas e que seja de alguma forma algum bálsamo aos corações que estão necessitando de algumas palavras. Então, meus amigos, gostaria de agradecer por vocês estarem aqui comigo hoje. Deixem os seus comentários, que depois a gente vai ter oportunidade de responder e de conversar mais sobre isso, né? E para poder finalizar, nós vamos fechar com o finalzinho desse pedaço da carta de Paulo aos Eclesiastes, que é: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se, o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará para ver o que será depois dele? Ou seja, se alegrem por todas as coisas que estão acontecendo. Deem graças, passem pelas situações da melhor forma possível, porque realmente faz parte de um bem muito maior. Então, muito obrigada, fiquem bem e até a próxima semana, onde nós estaremos ao vivo. Muito obrigada.